Brumadinho é uma cidade conhecida pela tragédia, mas também guarda segredos sombrios que poucos ousam comentar. Esta é a história de Clara, uma jovem engenheira que foi contratada para realizar um levantamento estrutural em uma região isolada da cidade, após o rompimento da barragem. Clara chegou à cidade em uma manhã nublada, acompanhada de sua fiel câmera fotográfica e um notebook onde registrava cada detalhe. O local que precisava inspecionar era conhecido como Casa de Pedra, uma antiga construção abandonada, situada em um vale cercado por montanhas. Diziam que a casa havia resistido ao rompimento da barragem, enquanto tudo ao redor fora devastado. Para muitos, isso já era um mau presságio. Ao chegar à entrada do vale, Clara percebeu algo estranho. Mesmo em um dia quente, o ar ali era gelado. As árvores pareciam se curvar para frente, formando um túnel natural que conduzia até a casa. Sentiu um arrepio, mas continuou. A cada passo, o silêncio ficava mais opressor. Não havia canto de pássaros, nem som de vento. Apenas o barulho de seus próprios passos na terra seca. A casa de pedra se ergueu à sua frente como um gigante adormecido. As paredes de pedra eram cobertas por musgo, e as janelas, quebradas, pareciam olhos vazios que a observavam. Clara tirou sua câmera e começou a fotografar. Cada cliquezimbre ecoava como se a casa estivesse reagindo. Dentro, o cheiro de mofo e terra invadiu suas narinas. Clara acendeu sua lanterna e começou a explorar. O interior estava repleto de objetos antigos, livros mofados, móveis quebrados. Curiosamente, várias velas derretidas espalhadas pelo chão. Ela encontrou um caderno velho, com a capa de couro desgastada. Ao abrir, percebeu que as páginas estavam preenchidas com desenhos de pessoas sem rosto, em meio a paisagens desoladas. De repente, Clara ouviu um som. Era baixo, como um sussurro. "Não pode ser", murmurou para si mesma. Seguiu o som até um corredor estreito que levava ao porão. Mesmo contra seu instinto, desceu os degraus que rangiam sobre seus pés. Quando chegou lá embaixo, encontrou uma sala circular. No centro, havia um poço, tampado com uma pesada tampa de ferro. Os sussurros ficaram mais altos. Clara tentou entender o que diziam, mas pareciam em uma língua desconhecida. Pegou a lanterna e iluminou o poço. Foi quando sentiu um toque gelado em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia nada. Decidiu que era melhor sair dali. Ao subir as escadas, escutou um som metálico. A tampa do poço tinha se movido sozinha. Assustada, Clara correu para fora da casa, mas percebeu algo ainda mais assustador. As pegadas que havia deixado ao entrar não estavam mais ali. Em vez disso, haviam pegadas desconhecidas, maiores e mais profundas, que seguiam na direção oposta. Naquela noite, Clara tentou esquecer o que tinha visto, mas ao revisar as fotos no notebook, algo inexplicável aconteceu. Em cada imagem da casa de pedra, havia uma figura humana ao fundo, sempre à espreita, com um rosto distorcido. Clara não conseguia se lembrar de ter visto alguém lá. Nos dias que se seguiram, Clara foi atormentada por pesadelos. Sonhava com o poço, mas, no sonho, a tampa estava aberta e algo rastejava para fora. Algo que a chamava pelo nome. Em um momento de coragem ou desespero, decidiu voltar à casa de pedra. Desta vez acompanhada de um colega, Pedro, também engenheiro. Ao chegarem, a atmosfera estava ainda mais pesada. A casa parecia viva, como se os esperasse. No porão, o poço estava agora completamente destampado. Pedro iluminou o interior com uma lanterna e jurou ter visto algo se mover lá dentro. De repente, as luzes piscaram e um som alto, como um grito, ecoou do fundo do poço. Os dois saíram correndo, mas no caminho de volta Clara tropeçou. Quando Pedro foi ajudar, ambos congelaram de medo. Havia marcas em sua perna, como dedos longos e finos, que desapareciam lentamente. Ao se virarem para a casa, viram a figura de um homem na janela, observando-os.
Mas ele não tinha olhos, apenas vazios escuros. Clara e Pedro nunca mais voltaram ao local. Meses depois, Clara descobriu que a casa de pedra havia sido demolida. Mas o mistério não acabou ali. Ela continuava a ter pesadelos. E em uma madrugada acordou com uma palavra gravada na tela de seu notebook: volte. Até hoje, Clara não sabe explicar o que aconteceu naquele vale. Alguns dizem que o poço era um portal para algo antigo e sombrio, que foi selado por razões esquecidas pelo tempo. Outros acreditam que a tragédia da barragem apenas despertou o que sempre esteve ali. E você? Teria coragem de visitar a Casa de Pedra? Se um dia passar por Brumadinho, olhe para as montanhas e lembre-se: alguns segredos devem permanecer enterrados. Brumadinho é uma terra marcada por memórias dolorosas e segredos antigos. Entre as montanhas que cercam a cidade, existe um lugar chamado Vale das Sombras, conhecido por sua beleza traiçoeira e pelas histórias perturbadoras que o cercam. Poucos se atrevem a explorar esse local, mas essa é a história de João e Luísa, dois amigos inseparáveis, que decidiram desvendar os mistérios do vale. João era um historiador amador fascinado por lendas urbanas, enquanto Luísa, uma fotógrafa talentosa, buscava inspiração para uma nova exposição. Eles ouviram falar de um cemitério esquecido no meio do Vale das Sombras, onde dizem que figuras sombrias aparecem ao entardecer. Decidiram investigar, levando apenas uma câmera, lanternas e um gravador para documentar sua jornada. A caminhada até o vale começou tranquila. O dia estava claro, e o sol penetrava pelas copas das árvores. Mas conforme avançavam, o ambiente mudava. As árvores se tornavam mais densas, bloqueando a luz do sol. O silêncio se tornava incômodo, interrompido apenas pelo crépito das folhas secas sob seus pés. Depois de algumas horas, chegaram ao que parecia ser a entrada do cemitério. Um arco de pedra coberto por musgo marcava o início de um terreno cercado por cruzes tortas e desgastadas pelo tempo. No centro do cemitério, uma capela abandonada se erguia como um sentinela solitário. A construção, feita de madeira escura e pedras cinzentas, exalava uma aura de abandono e tristeza. Ao se aproximarem, notaram que a porta da capela estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. João sugeriu entrar, mas Luísa hesitou. Algo no local fazia sua pele arrepiar. Apesar disso, ambos entraram, iluminando o interior com suas lanternas. O chão de madeira estalava sob seus pés, e o ar estava impregnado de mofo e algo mais, algo azedo e doce ao mesmo tempo. Dentro da capela, encontraram um altar coberto de poeira, rodeado por velas apagadas. Atrás do altar, uma pintura desbotada mostrava uma figura encapuzada segurando um cálice. Mas os olhos da figura pareciam vivos, como se os observassem. Luísa tirou algumas fotos, enquanto João examinava um livro antigo que estava sobre o altar. O livro estava em latim e continha oracões e cânticos, mas também desenhos de figuras grotescas e mapas do cemitério. Quando estavam prestes a sair, ouviram um som. Era baixo, quase como um gemido. João e Luísa se entreolharam, tentando entender se era o vento ou algo mais. O som se intensificou, tornando-se um murmúrio coletivo, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo. João ligou o gravador, enquanto Luísa tentava identificar de onde vinha o barulho. Seguiram o som até um canto da capela onde uma escada estreita descia para o subterrâneo. A escada parecia infinita, e o ar ficava mais frio a cada degrau. Chegaram a uma câmara subterrânea, iluminada apenas por velas que pareciam ter sido acesas recentemente. No centro, havia um poço cercado por pedras gravadas com símbolos desconhecidos. João se aproximou do poço, iluminando o interior com a lanterna. A escuridão parecia quase sólida, engolindo a luz. Ele jogou uma pedra lá dentro, mas não ouviu o som de impacto. Luísa, porém, ficou paralisada ao notar algo refletido em sua câmera. Uma figura encapuzada estava ao fundo, perto da escada. "João, tem algo aqui!" gritou Luísa, puxando-o pelo braço. Quando se viraram para a escada, a figura havia desaparecido. Subiram correndo, mas ao saírem da capela, perceberam que o cemitério parecia diferente. As árvores ao redor estavam mais secas,
e a luz do sol, que deveria estar presente, havia desaparecido. O silêncio agora era absoluto. Mesmo assim, decidiram sair dali o mais rápido possível. No caminho de volta, os sussurros retornaram, mas dessa vez mais altos e mais claros. As vozes diziam seus nomes, repetidamente. O medo tomou conta, e ambos começaram a correr. Quando finalmente chegaram à cidade, algo estava errado. O lugar parecia vazio, como se todos os habitantes tivessem desaparecido. As ruas estavam desertas, e as casas, silenciosas. João verificou o celular, mas não havia sinal. Luísa, ao revisar as fotos em sua câmera, percebeu que muitas estavam corrompidas, mostrando apenas manchas escuras e formas indefinidas. Decidiram voltar para o hotel onde estavam hospedados, mas ao chegarem, encontraram o próprio hotel abandonado, coberto de poeira, como se estivesse desocupado há anos. Dentro do quarto, seus pertences estavam intactos, mas algo estava fora do lugar. Havia um envelope sobre a cama, com seus nomes escritos. Dentro do envelope, havia uma carta escrita à mão. A letra era irregular e parecia ter sido escrita com pressa. A mensagem dizia: "Vocês despertaram algo que deveria permanecer adormecido. Saiam antes que seja tarde demais. Não olhem para trás." Assustados, decidiram sair da cidade imediatamente. No entanto, ao entrarem no carro e ligarem o motor, o som dos sussurros retornou, agora vindo do banco de trás. Viraram-se, mas não havia nada. João acelerou, dirigindo o mais rápido possível para fora de Brumadinho. Enquanto dirigiam, a paisagem ao redor começou a mudar. As árvores pareciam se mover, curvando-se em direção à estrada. A estrada, que antes era reta, agora parecia um labirinto interminável. O carro parou subitamente, mesmo com João pisando no acelerador. Luzes apareceram ao longe, formando um círculo ao redor do carro. As vozes agora eram claras, dizendo: "Vocês pertencerão a nós." O vidro das janelas começou a trincar, e uma figura encapuzada surgiu na frente do carro, segurando o cálice da pintura na capela. Em um último ato de desespero, João e Luísa saíram correndo, deixando o carro para trás. Correram até suas pernas não aguentarem mais, mas os sussurros continuavam. Finalmente, encontraram uma clareira onde o sol brilhava intensamente. Ali, o silêncio retornou e tudo parecia normal. Ao voltarem para a cidade, Brumadinho estava como antes, movimentada, com pessoas caminhando pelas ruas e carros passando. Parecia que nada havia acontecido, mas ao tentarem contar sua história, ninguém acreditou. A capela e o cemitério não apareciam em nenhum mapa, e todos os registros da exploração, incluindo as fotos, haviam desaparecido misteriosamente. Hoje, João e Luísa vivem com as memórias daquele dia, evitando falar sobre o que aconteceu. Mas, às vezes, durante a noite, ainda ouvem sussurros em seus sonhos, chamando por seus nomes. E você, teria coragem de explorar o Vale das Sombras? Talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de desafiar o desconhecido.